Bom, vamos lá, hoje eu vou te explicar literalmente como maximizar os resultados do seu deltoide anterior e lateral à base desses estudos que eu trouxe aqui. Eu vou explicar um pouco sobre biomecânica essencial para você maximizar o recrutamento de unidades motoras e de máximo de fibras musculares possíveis para esses dois músculos e, consequentemente, ter um treino de deltoide absurdo. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que para recrutar o máximo de unidades motoras possíveis para um determinado agrupamento muscular, ele deve ser treinado com a principal função dele. Então, um exemplo, qual que é a principal função do quadríceps? Extensão de joelho. Então, toda vez que você estende o seu joelho, o seu quadríceps será ativado. Qual que é a principal função do bíceps? Flexão de cotovelo. Toda vez que você flexionar o seu cotovelo, o seu bíceps será altamente ativado. E o mesmo se aplica a qualquer outro agrupamento muscular. Então, qual a principal função do deltoide anterior e do deltoide lateral? Abdução de ombro e flexão de ombro para o deltoide anterior. Bom, então vamos lá, eu vou te explicar aqui de uma forma bem pragmática e resumida mesmo como que você pode maximizar os resultados desses dois agrupamentos musculares. Primeiramente, eu vou pegar esse estudo aqui porque já está mais fácil. Como eu falei, a abdução de ombro vai trabalhar tanto o deltoide lateral quanto o deltoide anterior. O que seria uma abdução de ombro? Por exemplo, um desenvolvimento, seja na máquina ou com halteres, não importa. Então, esse exercício vai trabalhar muito o seu deltoide lateral e o seu anterior. Exatamente, você pode ter um crescimento absurdo, muitas vezes até melhor do que com elevação lateral, dependendo de como você fizer, é claro, simplesmente se você utilizar as dicas de biomecânica e alavancagem que eu vou te dizer agora. Bom, vocês estão vendo essa linha vermelha aqui? Basicamente ela significa o momento na qual o seu deltoide anterior vai ter melhor alavancagem e vai ser o principal músculo a ser treinado numa abdução de ombro, enquanto essa linha em azul vai dizer aonde o deltoide lateral tem uma melhor alavancagem. Bom, como está dizendo aqui que é um exercício de abdução de ombro, eu já sei que o exercício utilizado é um desenvolvimento de na máquina com halteres, isso não importa. E o que podemos ver aqui? A primeira coisa é que em um desenvolvimento com uma pegada pronada e com os cotovelos afastados, o seu peitoral clavicular ele não é ativado, pois ele é essa linha amarela e vocês podem ver que ele está com uma ativação muito baixa em comparação aos outros dois agrupamentos musculares. Mas a principal coisa que eu vejo aqui é que de 10 graus até 95 graus, o seu deltoide lateral ele vai ser o principal músculo a ser treinado no desenvolvimento. Porém, após 95 graus em média, o seu deltoide anterior começa a ter uma alavancagem muito maior e aí vai subindo e o seu deltoide lateral perde completamente a alavancagem, perde completamente a força. E o que isso quer dizer? Eu não sou muito bom de desenhar, mas vamos imaginar esse indivíduo aqui. Imagine que ele está sentado, tá? Pense que ele está sentado. Como eu falei, o deltoide anterior, ele recebe a alavancagem e começa a ser o principal músculo a ser treinado depois de 90 graus. Então, se você quer maximizar o recrutamento do seu deltoide anterior, você deve iniciar o movimento com os seus braços em 90 graus. Meu Deus, imagina que isso aqui é um braço, tá muito ruim, mas você deve iniciar o movimento com a barra aqui, na altura da sua cabeça e subir até o máximo possível, estendendo realmente seu cotovelo e realizando o máximo de abdução de ombro possível e limitando a amplitude de volta até aqui na altura da sua cabeça. Porém, se você quer maximizar a ativação do seu deltoide lateral, você deve fazer justamente o contrário. Seu movimento deve começar na altura do seu ombro, com um alongamento e uma amplitude inicial muito maior e finalizar na altura da sua cabeça. Exatamente, então você vai fazer basicamente parciais alongados. Isso se você quer isolar o seu deltoide lateral ou deltoide anterior. Não tem problema nenhum você fazer com amplitude completa. Se você fizer com amplitude completa, com seus punhos iniciando-se na altura do seu ombro e finalizando quando o seu cotovelo estiver totalmente estendido, saiba que você vai ter estímulos ótimos tanto para o seu deltoide lateral quanto para o seu deltoide anterior. Porém, não vai ser o mais otimizado possível simplesmente porque não é isolado e nem monoarticular, mas já seria muito eficiente. Então, por exemplo, em vez de você fazer 2 séries isoladas para o seu deltoide lateral e 2 séries isoladas para o seu deltoide anterior, você pode fazer simplesmente 3 séries ou 4 séries de um desenvolvimento com o máximo de amplitude possível. Bom, deu para vocês entenderem isso? Então, você pode literalmente, se você quiser, remover todas as elevações laterais do seu treino e trabalhar apenas com o desenvolvimento, simplesmente porque ele vai trabalhar absurdamente tanto o seu deltoide anterior e o seu deltoide lateral. Depende apenas da mecânica da alavancagem que você propõe ele. Então, por isso é muito normal os praticantes de musculação não verem progressão de carga na elevação lateral, simplesmente porque elas fazem elevação lateral logo após realizar um desenvolvimento com halteres, fazendo assim com que o seu deltoide lateral já tenha sido estimulado e já tenha recebido altos níveis de tensão mecânica, o suficiente para gerar muito dano muscular, mas também muita hipertrofia. Você pode ter um deltoide lateral absurdo fazendo apenas desenvolvimento, seja na máquina, seja com halteres, e o mesmo se aplica ao deltoide anterior. Bom, vamos lá para o próximo estudo. Bom, agora exclusivamente para o deltoide anterior, ele também tem como sua principal função flexão de ombro. Então, toda vez que o seu ombro se flexiona, o seu deltoide anterior e o seu peitoral clavicular será ativado. Então, por isso que elevações frontais foram comumente relacionadas a um exercício para o deltoide anterior. Porém, não é verdade. Elevação frontal, seja no cabo ou seja com halteres, o principal músculo a ser treinado é esse aqui, que está recebendo melhor alavancagem, o peitoral clavicular. Porém, tem como você maximizar o desenvolvimento e a ativação do seu deltoide anterior em uma elevação frontal. E como você faria isso? Simplesmente limitando a amplitude de 0 a até 20 graus, que é quando ele começa a perder a alavancagem para o peitoral clavicular, e realizar dessa forma. Se você limitar a amplitude de 0 a 20 graus, ou de 160 a 20 graus, né, no caso, você vai estar trabalhando puramente o seu deltoide anterior de forma totalmente isolada. O que seria isso? Vamos imaginar que aqui está a polia e aqui está você. Em vez de você realizar uma elevação frontal com o seu braço iniciando aqui e subindo até aqui, que é o que todo mundo faz, né, elevação frontal com essa amplitude, você inicia com o seu braço atrás do seu corpo e finaliza aqui quando o seu braço chega em 20 graus, limitando a amplitude e não fazendo a fase concêntrica completa com máximo
máximo de amplitude possível, porque senão vai começar a trabalhar mais o peitoral clavicular do que seu deltoide anterior. Então basicamente vamos utilizar apenas isso desse estudo, nada mais. O deltoide anterior ele trabalha com máxima alavancagem até 20 graus, depois disso seu peitoral clavicular vai pegar todo o movimento. Então todo esse movimento aqui de 20 a 120 graus, 130 graus, o seu peitoral clavicular vai ser o principal músculo a ser treinado. Bom, vamos para o próximo estudo. Aqui diz que o desenvolvimento produz níveis maiores de estímulo para o deltoide anterior do que qualquer outro exercício. Então se você quer maximizar os resultados do seu deltoide anterior, é importante você adicionar alguma variação de desenvolvimento, seja na máquina, com halteres, não importa. Porque sim, o seu deltoide anterior ele será trabalhado em variações de supino, porém não tão bem quanto em um desenvolvimento com halteres, é que podemos ver nesse estudo isso. E surpreendentemente conseguimos ver também aqui que um desenvolvimento produz níveis semelhantes de ativação do que uma elevação lateral, exatamente isso. Então vocês podem ver aqui que uma elevação lateral vai produzir maiores níveis da ativação do seu deltoide lateral do que comparado com variações de supino, e também que o desenvolvimento vai produzir níveis muito maiores para o seu deltoide anterior comparado a todos os outros exercícios. Bom, vamos para o último estudo antes de dizer as dicas práticas e o que você realmente deve implementar no seu treino de forma pragmática. Se você quer incluir uma variação isolada para o seu deltoide lateral, como por exemplo uma elevação lateral, seja na polia ou seja com halter sentado, não importa, qualquer variação estável como o perfil de resistência, não tem problema nenhum, é até o que eu recomendo, simplesmente porque você vai estar trabalhando seu deltoide lateral de forma isolada e monoarticular, vai ter um melhor recrutamento de unidades motoras e consequentemente um melhor estímulo para hipertrofia. Porém, se você for realizar uma elevação lateral, você tem que levar em consideração isso aqui. O seu deltoide lateral ele tem uma ativação menor quando as elevações laterais são performadas com um cotovelo flexionado. Então, se você quer maximizar a ativação do seu deltoide lateral, você tem que realizar uma elevação lateral com o cotovelo totalmente estendido ou minimamente flexionado, mas eu recomendo você manter o cotovelo estendido. Então você pode ver aqui que mesmo uma elevação lateral com o cotovelo flexionado teve menor ativação do que um desenvolvimento. Então você realizar um desenvolvimento, seja com halteres ou seja na máquina, vai ser melhor, vai ser superior para o seu deltoide lateral do que realizar uma elevação lateral com o cotovelo flexionado. Então por isso, se for realizar elevações laterais, realize com o cotovelo estendido. Bom, então você já entendeu aqui o básico, o essencial de biomecânica para você maximizar a técnica, a alavancagem, o recrutamento de unidades motoras para o seu deltoide anterior e lateral. Porém, vamos agora para as dicas práticas. Bom, isso aqui eu nem preciso falar, mas eu vou dizer rapidinho. Você sabe que para maximizar o crescimento de qualquer agrupamento muscular, você tem que treinar ele de 2 a 3 vezes na semana e espalhar de 4 a 10 séries semanais entre esses 2 a 3 treinos. Então escolha um volume de treino para os seus deltoides e separe em 2 a 3 treinos diferentes. Lembrando, o seu volume de treino é diferente do deltoide anterior para o lateral. Então se você faz 6 séries semanais para o seu deltoide anterior e faz 4 séries para o seu deltoide lateral, não significa que você tem 10 séries para os seus deltoides e que você já está no limite. Lembrando, o volume de treino ele é contado de forma isolada, então o mesmo se aplica a qualquer outro músculo. Um exercício, uma elevação frontal que vai focar 100% no peitoral clavicular, conta como uma série para o peitoral clavicular, não como uma série para peito medial e inferior. Então tome cuidado com isso. Bom, o que eu faria se eu quisesse realmente otimizar os resultados dos meus deltoides sem atrapalhar outros agrupamentos musculares? Claro, eu já fiz um vídeo explicando aqui como estimular um ponto fraco, então você já sabe que tem como colocar ele como um dos primeiros exercícios, enfim, mas aqui eu quero simplesmente fazer um treino de deltoide efetivo. Você tem 2 variações para cada, e isso é essencial. Então, se você está realizando um full body aí, ou um upper lower, com 2 variações, um treino A e um upper B, isso vai ser muito útil para a gente. Na primeira variação, você pode utilizar 2 séries, por exemplo, de desenvolvimento para o seu deltoide anterior, ou seja, limitando a amplitude até 90 graus e estendendo o seu cotovelo completamente, e depois mais 2 séries de elevação lateral com o seu cotovelo totalmente estendido. Lembrando, aqui eu recomendo você fazer uma variação que te permita ter uma ótima estabilidade, pode ser na polia ou pode ser na máquina, não recomendo você fazer em pé. E se você quer fazer com halteres em pé, eu recomendaria no mínimo você fazer com halteres sentado para ter um pouquinho mais de estabilidade. Suba seus cotovelos até na altura do seu ombro, porque depois de 90 graus ele começa a perder um pouco de alavancagem, e é isso, coloque uma boa carga para falhar entre 4 a 8 repetições. Falhar não, né, mas deixar uma a nenhuma repetição em reserva, isso aqui eu sempre digo, então vocês já devem saber também. Enquanto a segunda variação do seu treino poderia ser no outro dia, ou poderia ser no mesmo dia se você diminuísse o volume pela metade, poderia ser 2 séries de desenvolvimento, porém subindo apenas até 90 graus. Aqui você inicia o movimento em 90 graus, enquanto você aqui finaliza o movimento em 90 graus, para ativar o máximo possível o deltoide lateral, como eu falei anteriormente. E depois você pode fazer 2 séries de elevação frontal na polia, limitando a amplitude, como eu falei, iniciando o movimento em 160 graus em média, indo apenas até 20 graus à frente do seu corpo. Então, literalmente, esses 4 exercícios são os melhores possíveis para você maximizar o desenvolvimento dos seus deltoides, baseando-se na ciência e nas meta-análises disponíveis que nós temos atualmente. Claro, isso aqui é para quem quer maximizar os resultados. Você pode tranquilamente realizar uma elevação lateral e um desenvolvimento com máxima amplitude, ou simplesmente fazer um volume maior para um desenvolvimento com halteres com amplitude completa. Mas se você está realmente levando a sério que maximizar todos os resultados possíveis, está aí um treino muito otimizado. Agora, em relação à ordem de exercícios, não vai importar, simplesmente porque são exercícios isolados, isso aqui que eu passei para vocês. Por exemplo, seu deltoide lateral não vai ter grande contribuição aqui e nem o seu deltoide anterior aqui. Então não tem problema você realizar um antes do outro, não vai atrapalhar o desempenho do outro, você apenas vai perder
ter o benefício de treinar o seu músculo como um dos primeiros exercícios do treino. Então aquele que for treinado anteriormente vai ser ligeiramente mais beneficiado. Lembrando, se você está fazendo um full body e quer matar o seu deltoide anterior logo de cara, você pode literalmente fazer uma série de cada um desses. Você pode cortar, ou seja, o volume pela metade, corta todo o volume pela metade e faz essas 4 variações no mesmo treino. Ou seja, em apenas 4 séries você já vai ter dado um estímulo de 2 séries para cada agrupamento muscular, tanto para o deltoide anterior e para o deltoide lateral, e já vai ter matado completamente o seu deltoide. Não vai te custar muito tempo, pode ficar totalmente tranquilo em relação a isso. Ainda mais se você tem mais de 60 minutos, até 90 minutos para treinar, você vai conseguir fazer isso tranquilamente. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Lembrando, se você já fez supino anteriormente no treino, você não precisa aquecer em exercícios de empurrada, como por exemplo no desenvolvimento, mas se você está fazendo apenas variações monoarticulares e isoladas, que é o que a ciência, o que eu recomendo, aí sim você precisaria fazer uma série de aquecimento com 80% da carga para 1 ou 2 repetições, já estaria completamente tranquilo. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quer acessar o meu e-book gratuito, vocês já sabem, basta me enviar a mensagem que ele será enviado automaticamente. Se você quer o meu protocolo de 12 semanas científico e metódico, onde eu já te passo um treino e dieta, tudo montado e vários PDFs, videoaulas para você aplicar no seu treino e ganhar o máximo de massa muscular possível, eu recomendo altamente com que você entre no meu site, caiopadeiro.com, que lá eu vou começar também a implementar algumas informações. Lembrando, você pode seguir o meu Instagram, pois eu estou começando a postar conteúdos à base da ciência de forma prática, coisa que você olha, lê em 30 segundos e já vai tirar uma dica totalmente prática para você já colocar no seu treino de forma científica e metódica, que vai te trazer muitos benefícios. Então eu recomendo com que você siga o Caio Padeiro YouTube no Instagram. Então é isso, rapaziada, tamo junto, obrigado pelo apoio de vocês, deixa o like, se inscreva, deixa suas dúvidas nos comentários que eu estarei respondendo. Obrigado pelo apoio até aqui, eu sou muito grato por tudo, tamo junto.